Quão grande és tu, Senhor. Por isso nós nessa noite levantamos as nossas vozes, levantamos as nossas mãos, erguemos o nosso coração para declarar isso com todo o nosso ser. Quão grande é o nosso Deus, Deus criador dos céus, da terra, do universo, que mantém, que controla todo o universo. A Ti que nós exaltamos nessa noite, é a Ti que nós glorificamos essa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que bênção. Podemos estar juntos aqui nessa noite, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Queridos, é muito provável que essa música tem mais anos do que nós quase todos juntos. É um louvor que tem já o seu tempo, mas fala uma coisa tão profunda. Então a minha alma, ela canta a Ti, ó Senhor. Amém, queridos? Podemos sentar? Antes de sentar, diz para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você veio. Que bom que você veio. Aleluia. Amém. Às vezes a gente entra em luta, né? Vou no culto, não vou, será que vou? Eu lembro que nos cultos de quinta-feira eu muitas vezes vinha direto do trabalho já, ou vinha direto da faculdade, vinha direto da faculdade não, vinha direto do trabalho, eu vinha direto da escola, mas como era gostoso ter aquele encontro no meio da semana com Deus, né? A gente começa a semana segunda, terça, nem todos podem vir no culto da terça, aí quarta, e aí quinta tem aquele momento, eu vou na casa do Senhor, nós vamos adorar, a gente dá aquele gás de novo, e retorna a semana. Não sei como é contigo, mas comigo é assim. Queridos, hoje eu queria dar uma dica de investimento para você hoje. Uma dica de investimento. Agora, se você me perguntar se eu entendo alguma coisa, eu vou dizer, cara, eu não entendo quase nada. Mas essa dica de investimento eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que ela vai mudar a tua vida. Está preparado? Invista no longo prazo. Putz, mas que óbvio isso, tchê. Mas que coisa mais óbvia. Se nós vamos ver hoje a máxima do mundo da economia, se eu tiver errado, alguém me corrige aí no final. Mas a máxima da economia, todo mundo diz, não, invista a longo prazo. Pense, né, daqui a 20 anos, 30 anos, né? Como eu disse, eu não entendo de economia, mas eu me informo. Mas o que eu quero dizer, querido, que para desfrutar no longo prazo, é preciso o quê? Sacrificar o presente. Mas para desfrutar a eternidade, seguramente teremos que sacrificar no presente. Você entendeu? Você tem a sua Bíblia aí? Abre comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Toda a Bíblia tem. Irmãos, eu acho que talvez muitos não me conhecem, né? Nós somos um casal missionário, estamos voltando agora do Uruguai, já tem algumas semanas, 3 semanas, né? Nós somos aqui da Igreja do Mover já há muitos e muitos e muitos anos, e estávamos trabalhando no Uruguai, e entendemos que o nosso tempo lá terminou, então estamos aqui de volta. Gálatas capítulo 6, no versículo 8, todos acharam? Diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, para nós entendermos um pouquinho, o apóstolo Paulo escreve essa carta no final, mais ou menos, da sua 3ª viagem. Mas ela não foi endereçada a uma cidade ou a uma igreja específica, ela foi endereçada a uma região chamada Galácia. Seria como escrever uma carta para o Vale dos Sinos, ou escrever uma carta para o litoral sul. Era uma zona, era uma região. E ele escreve aqui principalmente com a ideia de corrigir algumas doutrinas que se estavam infiltrando dentro da igreja dessa região, aí, das igrejas dessa região. Essas igrejas estavam se tornando, vamos dizer, eles queriam transformar o cristianismo numa seita judaica. Então o apóstolo Paulo entra em cena e escreve essa carta já na sua 3ª viagem, dizendo, gente, a vida com Deus, ela é uma vida no Espírito.
E nós vamos ter lutas contra a nossa carne, a nossa velha natureza. Existe pecado, e o pecado ainda faz separação entre Deus e os homens. Ele escreve principalmente para frisar isso de que a vida cristã é andar no Espírito. E ele usa aqui uma referência, ele faz alusão à semente. Como a grande maioria dos irmãos aqui viveram no interior, não, né? Grande maioria talvez não. Eu não vivi já vivi no interior, mas não cresci no interior. Mas o que se faz com uma semente? É uma coisa muito óbvia, né? Você planta. Depois que você planta, você espera até essa semente brotar. Só o apóstolo Paulo usa essa ideia aqui, e as pessoas que estavam escutando essa carta, ou estavam lendo essa carta, entendiam, porque eles entendiam de agricultura. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa ideia da semente, aonde você planta, você vai colher. O que semeia para a sua própria carne, o que diz aí? Traz destruição. A Nova Versão Internacional traz a expressão destruição. Mas o que semeia para o Espírito colherá o quê? Na sua Bíblia eu acho que está aí, na minha está. Vida eterna. Aquele que semeia no Espírito colherá o quê? Vida eterna. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, se ela não estiver dormindo? Colherá vida eterna. Os irmãos estão tímidos, né? Mas eu quero usar, querido, aqui a ideia, a expressão de investir. Aquele que investe na carne colherá destruição, mas aquele que investe no Espírito colherá vida eterna. Queridos, aquele que investe na carne colherá destruição, e eu gostei dessa expressão, porque a carne, ela traz algo momentâneo, ela traz a alegria passageira, ela traz a satisfação do momento. Por isso estou chamando aqui de um investimento de curto prazo. Ela acaba trazendo essa alegria, vamos dizer assim, que ela tem um prazo de validade. Mas agora, semear no Espírito é vida eterna, é a eternidade, é a longo prazo. E olha que interessante, você sabe que uma das definições de investimento, eu adorei essa definição, segundo o dicionário diz assim: é atirar-se impetuosamente contra alguém ou alguma coisa. O que tem a ver isso com investir? Mas é você se atirar, é você se arriscar. No mundo dos investimentos fala sobre isso, né? É se arriscar. E aqui, querido, essa definição, ela está dizendo isso, é atirar-se impetuosamente. E eu quero te convidar a você se atirar, mas não na carne, no Espírito. Amém? E aqui, queridos, nada é diferente do que o apóstolo Paulo já havia ensinado. Imagina que ele já está na terceira viagem, mas esse sempre foi o ensino do apóstolo Paulo sobre a questão da carne e do Espírito. Se você abrir em Romanos capítulo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas aquele que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Ou seja, lá quando ele escreveu sua carta à igreja de Roma, ele já falava disso. Ele já falava sobre a importância de aonde você está semeando, aonde você está investindo, quais são as suas prioridades. E ele usa sempre essa expressão, essa dicotomia, carne e espírito. Paulo frisava essa luta ferrenha entre a carne e o espírito. Aonde você mais investe, é onde mais cresce. Quanto mais você semeia na carne, mais você colherá da carne. Quanto mais você semeia no Espírito, mais você colherá do Espírito. O problema, querido, nós temos um costume, nós somos imediatistas, né? Nós gostamos de tudo para hoje, tudo para agora. Nós vamos na academia um dia e já queremos ficar sarado. Já achamos que estamos bombando, já nos viramos no espelho diferente, assim, né? Faz até pose. Porque queremos tudo para ontem. E agora, quando a palavra de Deus usa a ideia, a alusão à semente, o que ela está dizendo? Você planta, e aí você espera, e você espera, e você rega, e você leva água, e você espera. Ou seja, é algo que muitas vezes necessita desse trabalho de esperar. Aquilo que você alimenta tem mais força.
Se você alimenta a sua carne vai ter mais força. Se você alimenta o seu espírito vai ter mais força. E o próprio Senhor Jesus já usou essa, vamos dizer assim, essa dicotomia para falar dessas coisas, lá em Mateus 6, quando ele fala sobre os fundamentos. Ele usa a expressão do homem que edifica a sua casa sobre a rocha e o homem que edifica a sua casa sobre a areia. Embora lá esteja falando sobre palavra, ouvir, praticar, eu queria usar aqui também como investimento. Quando você investe dentro da sua casa, você prepara aquele terreno, você constrói em algo sólido. Vai vir a tempestade, vai vir os dias maus e a casa não vai cair. Agora, se o investimento foi pouco, foi na areia, está fundamentado sobre a areia, o que vai acontecer? Vai vir a luta, vai vir as tempestades e essa casa vai entrar em ruína. Como eu disse, embora Jesus estava falando sobre ouvir e obedecer a palavra, não deixa de ser uma espécie de investimento. O problema é onde ou em quem eu estou investindo. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, onde ou em quem você está investido? Não precisa responder, é só para deixar curioso mesmo. Aonde você está investindo a sua eternidade? Na carne ou no espírito? Olha que o apóstolo Paulo, ele traz um alerta lá no livro de Colossenses, que diz assim, ele convida a igreja de Colossenses a fazer morrer a vossa natureza terrena. Por que ele está falando isso? Porque a nossa velha natureza é boazinha? Porque a nossa velha natureza, ela é coitadinha? Não. Porque a nossa velha natureza, a carne, ela é perigosa. Talvez podemos pensar, mas por que tem que fazer a nossa velha natureza morrer? Ela é tão má assim, fazer morrer, mas e aí como é que eu fico? Como assim fazer morrer? Gálatas capítulo 5, 17 diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês já não fazem o que desejam. A palavra de Deus está dizendo por que tem que morrer. Por que a carne tem que morrer? Por que o velho Fábio tem que morrer? Porque a minha carne, ela luta contra aquilo que é do Espírito Santo. Você quer ver um exemplo? Não sei se você já fez jejum. É fácil fazer jejum? O seu Ladelino já riu aqui. É fácil fazer jejum? Eu lembro, eu gosto de fazer jejum. Não é que eu goste, assim. É um exercício espiritual que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada de fé. E eu lembro que lá no Uruguai, convidei os irmãos, vamos fazer 2 dias de jejum, 3 dias de jejum, uma semana de jejum, vamos fazer um jejum, né? Vamos fazer uma semana e cada um faz um dia. E eu lembro que o irmão me disse assim, pastor, eu não posso fazer jejum. E eu perguntei para ele, por que tu não pode, meu irmão? Eu fico com fome. Mas tu acha que eu fico como? Tu acha que eu sou de outro planeta, que eu também não sinto fome? E aí uma irmã me disse assim, não pastor, eu não posso fazer jejum. E eu perguntei, por quê? Porque me dá dor de cabeça. E disse, tu acha o quê? Que a minha cabeça não dói. Como é que é isso? É claro, querido, por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito. Qual é que é o nosso desejo natural? Ficou ali, pulou uma refeição, qual é que é o próximo? O que acontece depois disso? Fome, desejo de comer. Mas se você está num propósito, está se consagrando a Deus, o que você está dizendo? Que o seu estômago, ele não te domina. É ou não é verdade? Se você tomou um propósito, não, eu quero estar jejuando, eu quero estar exercitando a minha fé, quero usar esse exercício espiritual para aumentar a minha fé. O que vai acontecer? Você vai sentir fome, vai sentir dor de cabeça. Porque a carne ela vai militar contra o espírito. E queridos, aqui vai entrar uma grande discussão, se deve parar de comer por tanto tempo, se não deve parar. Aí entra uma grande discussão. Mas é um exercício espiritual que a palavra de Deus, ela nos chamou a fazer. Mas muitas vezes é difícil, por quê? Porque sentimos fome. A carne, ela milita, ela luta contra o espírito. Você quer crescer espiritualmente, mas o seu estômago está dizendo outra coisa. Você quer crescer espiritualmente, mas tem um pecado batendo na sua porta, que está te dizendo por outra coisa. Está te chamando para o outro lado.
Por isso o apóstolo Paulo aqui está incentivando a fazer essa natureza morrer. O problema é que ela só vai morrer quando eu morrer. Enquanto eu e você não morrer, nós vamos viver lutando. É luta, querido, é peleia, é batalha. Se fosse fácil, como eu digo para os meus filhos, qualquer um fazia. A carne milita contra o espírito, ela vai colocar tentações, o diabo vai colocar situações, e aí nós vamos ter que dizer, não, isso faz parte da carne, dos desejos da carne, e eu quero seguir a minha vida com o Espírito Santo. Amém, querido? Amém, querido? Você sabe que quando você está intimamente apaixonado pelas coisas do Espírito Santo, a carne perde. Agora, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, mais ou menos, vamos usar a expressão meia boca, a tendência qual é? É a carne crescer, é a carne ganhar força, é a carne subjugar o Espírito, e a palavra de Deus, ela está nos chamando a fazer o quê? Fazer a nossa natureza terrena morrer. Queridos, não é fácil. Como eu digo para os meus filhos, se fosse fácil, qualquer um faria. Mas aonde você está investindo a sua vida? Aonde você está semeando a sua vida? Aonde você está construindo a sua vida? Aonde você está construindo é eterno ou é passageiro? É para longo prazo ou é para curto prazo? Você sabe que a nossa carne, uma das desculpas que ela mais gosta é: eu não tenho tempo. Quantos aqui já usaram essa frase? Tem alguns aí que foram sinceros, né? Quantas vezes nós já usamos a expressão não tenho tempo? Não posso porque não tenho tempo. E eu lembro que eu conheci um irmão uma vez que ele se acordava de madrugada para ir trabalhar, e me chamou muito a atenção, muito a atenção. Ele saía às 5 da manhã, então ele acordava às 4. E ele começou a acordar às 3:30 para poder fazer o seu devocional. E ele ia trabalhar, porque ele morava em São Leopoldo, trabalhava em Porto Alegre, tinha 2 empregos. Aquela coisa, quando a gente é solteiro, né, a gente pode trabalhar em 2, 3 empregos, assim, não tem problema, a hora que chega em casa. Né? E ele então fazia isso, levantava meia hora mais cedo, para poder fazer o seu devocional. Porque aquele rapaz, ele tinha uma sede por Deus, ele tinha uma sede pelas coisas de Deus, e ele sabia que o seu tempo era limitado, mas não era um motivo de desculpa. Não era um motivo de desculpa. Não tenho tempo. Tempo, querido, tem a ver com prioridade. Diz isso para a pessoa do seu lado. Tempo tem a ver com prioridade. Quando eu digo para falar para a pessoa do lado, não é porque eu estou querendo ser chato, é só para frisar bem essa ideia. É só para frisar bem isso. Tempo tem a ver com prioridade. Porque aquilo que é prioridade na sua vida, você tem tempo. É ou não é verdade? Se seu filho fica doente e você tem que levar no hospital, qual é a prioridade? É muito provável que você vai deixar tudo o que você tem para fazer para atender o seu filho, ou não é verdade? Ou não é verdade? Eu lembro uma vez eu estava trabalhando e a minha esposa me chamou e disse: Fábio, eu estou aqui no hospital com o Pedro. Pedro é o nosso pequeno. Irmãos, eu sei como eu estava. Eu lembro que eu estava atendendo um cliente, eu estava cortando um cabelo. A gente teve um projeto lá no Uruguai que tinha a ver com a barbearia, eu estava cortando o cabelo. Eu parei de cortar. Não tinha terminado o corte. Eu disse: querido, tu me desculpa, mas eu não posso continuar te atendendo. Larguei a máquina, disse: gurizada, vocês terminem aqui, e me mandei. Como que você vai deixar a pessoa com o cabelo pela metade? Não, que sacanagem, olha aí, deixar o rapaz com o cabelo pela metade. Mas era uma prioridade. O meu filho, ele vem primeiro que o camarada do cabelo. Ou não é assim na nossa vida? Então, queridos, prioridade, aliás, tempo, ele tem a ver com prioridade. E qual é a prioridade da tua vida? Querido, eu queria te incentivar, eu queria te convidar. A tua prioridade deveria ser a eternidade. Deveria ser um investimento a longo prazo em Cristo. Porque se a tua prioridade ela é a curto prazo, o teu navio vai naufragar logo ali. E aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele chama a nós, como se diz, rever muitas das nossas prioridades. Queridos, se a eternidade, se você que conhece a Jesus, se você que está caminhando com Deus, e se a eternidade não queima dentro de você, alguma outra coisa está queimando.
Se o desejo, querido, pelo sobrenatural não queima dentro de você, quando você lê o livro de Atos, quando você lê o que Jesus fazia, se isso não queima dentro de você, tem algum outro desejo que está queimando. Se Jesus não pulsa dentro do teu coração, outra coisa está pulsando lá. Se o seu desejo, o seu anseio pelo mover de Deus na sua vida e sobre a sua vida, não pulsa dentro de você, alguma outra coisa pulsa lá. Alguma outra coisa está pulsando. Trabalho, emprego, dinheiro, namorada. Alguma outra coisa está pulsando lá, você pode ter certeza. Porque não existe isenção no meu coração, nada. Não tenho nada de primeiro, não tenho nenhuma prioridade. Algo é a sua prioridade. Talvez é conquistar a casa própria, talvez é comprar um carro 0 km. Talvez é ter um filho. Mas eu queria te dizer, querido, eu queria te convidar, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Agora, investir em Jesus, investir a sua vida nas coisas do Espírito, é investir para a eternidade. Muitos desejos do nosso coração, queridos, muitos desejos do nosso coração, eles não são, escute bem o que eu estou dizendo, não são pecados. Muitos desejos do nosso coração, eles não são pecados. Mas se eles ocupam o lugar de Deus, eles podem começar a tornar-se pecado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se outras coisas começam a ser o primeiro dentro do seu coração, elas podem começar a se tornar pecado. Querido, o pecado não é ter, nunca foi. O pecado é quando as coisas te têm. Eu gosto muito. A palavra de Deus, ela tem uma coisa muito estranha, às vezes, de entender. Ela diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo, mas Ele coloca uma restrição, Ele diz assim, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas como é que é isso? Deus ama o mundo, mas Ele me proíbe de amar. Sabe por quê? Porque Ele não quer ter concorrentes dentro do teu coração. Ele não quer que as coisas façam uma competição entre elas, pelo lugar de Deus no teu coração. Por isso Ele diz, gente, não amem o mundo. Cuidado. Amar o mundo é perigoso. Porque ele pode estar querendo substituir Deus no teu coração. Querido, se a rota da tua vida não está te levando para o céu, para algum outro lugar, ela está te levando. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, se a rota da sua vida não está te levando para o céu, você precisa urgentemente recalcular a sua rota. Se você não está investindo a sua vida para a eternidade, você precisa repensar onde você está investindo a sua vida, aonde você está semeando a sua vida, aonde você está edificando a sua vida. O apóstolo Paulo usa a expressão pendor da carne, aquele que pende para as coisas da carne, aquele que pende para as coisas do Espírito. Para onde o teu coração está pendendo? Para onde o teu coração está se inclinando? Aonde você está investindo? Qual é o tempo que Deus ocupa dentro das suas 24 horas? Pastor, mas eu não tenho tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Queridos, eu não queria compartilhar essa palavra para deixar você desanimado. Mas eu queria compartilhar essa palavra para incentivar você a nós investirmos no plano eterno. Você tem um plano de investimento? Não. Deus tem um plano de investimento para você, que é um plano de investimento eterno. Não tem a ver com finanças, tem a ver com a tua vida. Vamos ficar de pé? E eu queria convidar, querido, se você ainda não pulsa a eternidade no seu coração, eu queria convidar você nessa noite a orar. Senhor, eu quero sentir a eternidade pulsando dentro do meu coração. Eu quero ver o mover do sobrenatural na minha vida. Eu quero ver Deus operando milagre através da minha vida. Muitas coisas, querido, nós estamos pedindo para Deus. Muitas coisas nós estamos orando. Mas você sabe o que é interessante? Nós temos um grupo de intercessão e nós oramos ali por aqueles pedidos. Mas como é diferente quando a situação é a nossa casa. Tem muitos pedidos de oração ali por pais, por mães, por filhos. Mas agora é diferente quando é o teu pai, quando é a tua mãe, quando é o teu filho.
a oração muda, o empenho muda, a situação muda. Eu queria te convidar, querido, a nós deixarmos o Espírito Santo bater no nosso coração, no sentido de que seja pulsante o nosso desejo pela eternidade. Querido, se a eternidade não bate no teu coração com força, alguma outra coisa está batendo no teu coração com força. Se Jesus não é o primeiro na tua vida, outra coisa está sendo o primeiro, outra pessoa. Eu queria te convidar nessa noite a nós revermos as nossas prioridades. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua principal prioridade? A nossa primeira coisa deveria ser Deus. Primeiro, acima de tudo, acima de todos na nossa vida. Feche teus olhos aí, querido, vamos orar. Vamos orar. E se você, querido, foi incentivado, se sentiu desafiado, eu quero convidar você a vir aqui na frente e nós vamos orar. Temos um tempinho para estarmos orando. Ou se você quer dizer, Deus, eu quero dar um passo um pouquinho maior, eu quero aumentar isso, eu quero aumentar esse desejo no meu coração, pelas coisas do teu reino, vem aqui, nós queremos orar contigo. Nós queremos orar com você, para que isso comece a ser algo vivo e eficiente cada vez mais no teu coração e na tua vida. Aleluia. Vamos orando, querido, aí no seu lugar. Pai, nós queremos nessa noite, queremos nos humilhar diante de Ti, Pai, clamar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, se por acaso Tu não é o primeiro no nosso coração, nós queremos Te devolver esse lugar. Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração, nos traz a revelação de quem é o primeiro hoje na nossa vida, qual é as nossas prioridades, aonde estamos nos inclinando, aonde estamos semeando, aonde estamos construindo, porque nessa noite, Pai, nós queremos tomar a decisão, queremos dar esse passo de fé, de construir a nossa casa em Ti, de nos inclinarmos para as coisas do Teu Espírito, de investir naquilo que é eterno, que não é passageiro, naquilo que vai perdurar por toda a eternidade, e não naquilo que é passageiro, Pai. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, nessa noite, imprime no nosso coração esse desejo pelas coisas do Teu reino, esse amor, essa paixão pelas coisas do Teu Espírito, Pai, e que toda a nossa carne nessa noite seja subjugada, em nome de Jesus, que venhamos a alimentar o nosso espírito, e que a nossa carne morra de fome, porque nós não vamos alimentá-la. Aleluia, Jesus. Vai orando aí, querido. Se você quer orar, vem aqui na frente, nós queremos estar orando. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus.